Boa noite, galera. Na aula anterior, a gente falou sobre cardinais inacessíveis. Hoje a gente vai dar uma leve subida e a gente vai entrar no mérito de grandes cardinais. A gente primeiro precisa definir algumas coisas também sobre a hierarquia de consistência e também pelas propriedades dos cardinais grandes. É um cardinal grande, aquele cardinal maior do que kappa, tal que kappa é igual a ômega kappa. Isso daqui, ó. A gente vai definir, coloca aqui numa matemática. Alfa, não, bora usar kappa. Kappa menor do que ômega. Não, pera, eu coloquei errado. É igual, galera. Então, o que isso vai implicar? Vai implicar que vai implicar que quando a gente tem esse kappa aqui, a gente vai ter ômega kappa. Então, aqui nesse kappazinho aqui, a gente vai ter outro ômega kappa. Então a gente vai ter kappa é igual a ômega. Então, kappa vai ser igual a uma linha infinita de ômega, no índice ômega, infinitamente. E o primeiro cardinal fortemente inacessível vai ser maior do que toda essa escala aqui. Então, o primeiro cardinal largo, ou cardinal grande, ou grande cardinal, vai ser maior do que isso. É o mínimo. É uma propriedade de limite forte. E quando você trabalha com grandes cardinais, a gente também tem que levar em conta a hierarquia de consistência, que é basicamente a gente ter um modelo e esse modelo ser consistente ou não. A gente tem um exemplo muito bom, que é ZFC. A gente tem ZFC, é consistente. Ele é um modelo que não apresenta contradições lógicas. Ele é chamado consistente se ele segue essa propriedade. Se ZFC é consistente, então ZFC mais A1, que será um cardinal inacessível, uma soma de cardinal inacessível, é inconsistente. Interessante. Ou seja, ZFC ser consistente vai implicar em ZFC mais o axioma de cardinal acessível é inconsistente. Mas é possível. Eu odeio esses problemas. Que chato. Não. Tem que colocar em tudo. Eu não entendo isso. Colocar em tudo. Sai daqui. Mas também tem casos onde vai me embolei tudo. Meu Deus do céu. Também vai ter casos onde se ZFC é inconsistente, então ZFC
com a adição de um axioma de cardinais largos, é consistente. Então, o inverso também implica o inverso. Se ZFC é consistente, então ZFC mais um axioma de cardinal largo é inconsistente. Se ZFC é inconsistente, então ZFC mais um cardinal largo é consistente. Interessante. Mas também há casos onde a gente trabalha com dois axiomas de cardinais largos. E isso vai entrar no quesito de implicação direta. Ou seja, há Ou seja, A1 implica em A2. O axioma A1 vai implicar na existência do axioma A2. Mas também ao inverso, onde o axioma A2 implica no axioma A1. E obviamente o axioma A1 não vai implicar no axioma A2, pois há uma questão de uma separação, assim, como eu posso dizer. Então, o axioma A1 implica no axioma A2, mas o axioma A2 não implica no axioma A1, pois não há algo que diga, uma proposição que diga que o axioma A2 também implica no A1. Mesma coisa aqui embaixo. Mas também há aquelas proposições que a gente chama de equiconsistente, ou equivalente, alguma coisa assim, onde A1 implies A2. Ou seja, essa proposição aqui ela é equiconsistente. Ela é equiconsistente, porque o axioma A1 implica no axioma A2 e o axioma A2 implica no axioma A1. Há uma implicação direta nesses dois aqui, ó. O axioma A1 implica no axioma A2, mas o axioma A2 não implica no A1. O A2 implica no A1, mas o A1 não implica no A2. Nesse caso aqui, o A1 implica no A2 e o A2 implica no A1. Olha que interessante. E voltando para os cardinais largos, né? Normalmente, falando de hierarquia assim, né, a gente vai precisar entender como que a gente vai ver se algo é consistente ou não. Para isso, a gente vai ver o quão grande é em relação a ZFC é consistente. A existência de ZFC com a inexistência de cardinais largos é consistente. Então a gente vai ter lá desde pequenininho, a gente vai ter cardinais fracamente inacessíveis, né? E eles vão ser muito pequenos, tanto que vão ser consistentes com ZFC. Eles são consistentes, eles existem ali dentro e... Mas aí a gente vai subindo na medida, a gente chega lá para os cardinais fracamente mondáveis, alguma coisa assim, aí depois a gente vai para fracamente malo, depois vai para malo, depois vai para amalo, depois capa malo, depois hiper malo, depois a gente vai para cardinal Odin, que já é bem mais alto. Depois, logo após o cardinal Odin, a gente vai ter cardinal de Shella, depois a gente vai ter lá para cima, a gente vai ter os cardinais de Ícaros, né? Os axiomas rank to rank, classificação e classificação. E além do postulado de ZFC, o quão grande a gente vai ter cardinal de Berkeley e cardinal de Reinhardt, que vão ser dois cardinais absurdamente maiores
que vai ser maior, o axioma dele vai ser maior do que o maior pico de consistência dentro das FC, que vai ser o axioma de classificação em classificação. E decorrer dessas coisas aí, desses cardinais largos, a gente vai ter algumas fórmulas, como por exemplo, vamos supor que vai ter, perdão, a gente vai ter sigma 2. Essa é uma fórmula da hierarquia de Levi, ou de uma hierarquia aritmética, que é derivada, né? E isso vai determinar um certo tipo de fórmula, pois o primeiro índice aqui em cima vai representar o número cardinal e esse daqui embaixo vai representar o conjunto. Ou seja, você pode pegar aqui, bora reproduzir. Ômega, e aqui vai continuar sendo 2. Só que aqui, quando a gente for apenas ômega, a gente não vai ter mais isso daqui. A gente vai ter três, e que vai o zero. E é interessante essas fórmulas porque já são postulados, alguns postulados grandes, né, que já são pré-definidos. Como por exemplo, tem uma fórmula, eu não me lembro qual é alguma coisa ali entre sigma 3, delta 3, alguma coisa assim, que a gente vai usar para definir cardinais grandes com essa propriedade de fórmula. Ou, por exemplo, tem uma fórmula que diz que a hipótese contínua é verdade, e logo abaixo tem uma fórmula que diz que a hipótese generalizada do contínuo é verdade, com a axioma da escolha, um monte de coisa. Muito legal. Também tem a supercompactos, tem o cardinal extendível, etc. E você, normalmente, quando você estiver pesquisando sobre essas fórmulas, você vai encontrar alguma... principalmente para cardinais indescritíveis, você vai encontrar... Bora ver se eu vou lembrar. Não. 4. 10. Describado. Você vai encontrar isso aqui, que vai ser uma tupla da fórmula π 3/4 indescritível. Vai funcionar do mesmo modo que, sei lá, vamos supor, capa malo. Basicamente assim, vai ser uma tupla, uma extensão daquilo. E eu recomendo muito que vocês olhem, porque eu não tenho uma memória muito boa para estar lembrando de tudo. É importantíssimo, se você for seguir esse ramo, né, da matemática, da teoria das formas, é importantíssimo que você tome cuidado com isso, né, porque em algum momento você vai precisar muito para definir esses cardinais grandes, assim. A partir de certo ponto você vai ter que trabalhar que nem o Hugo Woodin, na conjectura
do V é igual ao Ultimate L. Aliás, importante falar, quase esquecendo, importante falar também sobre o axioma da construtibilidade, que é basicamente um axioma que diz que todo conjunto é construtível, mas ele também nega algumas coisas, como Zero Sharp, que afirma que tem pelo menos um cardinal largo. Não apenas isso, obviamente, eu até me esqueci o que é. Vamos descobrir agora com clareza. É uma derivação de um axioma de cardinal largo. Interessante. Vejamos. Ah, entendi. Vai implicar nisso daqui. Vai implicar. São os menores cardinais indefiníveis no universo construtivo de Gödel. Então, basicamente, algo que prova a existência de cardinais largos, porque é uma derivação de cardinais largos, e também algo que é relativo muito aos axioma de cardinais largos. Também a gente tem que existem planetas ou seja, a existência vai implicar que todo o cardinal incontável no universo de von Neumann é indefinível em L e satisfaz todos os axiomas de cardinais largos que são feitos em L, que vai ser que a gente vai denotar como universo construtivo de Gödel, que nem ser totalmente inefável. Mas a existência do Zero Sharp contradiz o axioma da construtibilidade, que a gente vai ter diversos postulados, como a existência do princípio de diamante ou da casa branca, esqueci, cabeça branca, na verdade, e vários outros. Mas o mais importante é a negação do Zero Sharp, que implica fortemente a existência de cardinais largos. Mas quando você tem cardinais largos, a gente vai para a conjectura do V igual ao Ultimate L, onde que diz que todo cardinal, toda classe, haverá pelo menos um cardinal largo. Tem um vídeo do Ryuji explicando, mas eu não recomendo ver agora porque é coisa de faculdade. Eu talvez veja, né? É bom, é sempre bom. Ai. O que eu poderia falar? Será que eu explico? Bora lá. Chart of Cardinals. Eu vejo muita gente achando que isso daqui implica, de certa forma, uma superioridade. Talvez. Talvez implique, talvez não implique. Cadê meus cardinais? Bora lá no PDF. Que chato, cara. Vai ficar procurando um, não. Me dá o PDF logo. Me dá o PDF. Ah, não.
PDF, não. PDF. Craqueando PDFs ao vivo. Ao vivo. Carrega. Carrega. Então, quando você tem um axioma de cardinal largo, a gente vai ter em certo modelo uma implicação de um cardinal largo. Ou seja, naquele modelo vai existir, que é independente do que você faz, vai existir. Interessantíssimo. Enquanto aquilo ali carrega, que eu poderia estar falando? Eu acho que ninguém aqui entendeu o que é a cardinalidade do contínuo, como eu falei bem aqui. Cardinalidade do contínuo. Não me lembro se eu falei contínuo. Mentira que eu não falei. Rapaz. Falei bem aqui. Mas eu não falei da cardinalidade do contínuo. É basicamente quando você tem essa proposição. Essa proposição aqui é uma proposição. Só que aí você se diferencia ela é atômica ou não. Ou seja, usando símbolos lógicos. E também implica que a cardinalidade de todos os reais é Aleph 1. Só que a questão é, muita gente acha que os reais é apenas unidimensional. Porque lá na definição da Wikipédia está escrito que o conjunto dos reais é unidimensional. Só que a questão é, a cardinalidade dos reais não é apenas unidimensional. Ela não é bidimensional, ela não é nada disso. É o produto cartesiano da cardinalidade do conjunto. Ou seja, a gente vai pegar o produto cartesiano, que é basicamente um processo de multiplicação entre as coisas, ou seja, vai gerar um R vezes R vezes R vezes R vezes R do tamanho de Aleph 0 e maior até. Mas ele não vai chegar a Aleph 1. Então a gente vai poder ter. Deixa eu ver se eu falei aqui. Eu não falei. Então a gente vai poder ter essas coisas aqui, ó. A gente vai ter R elevado a ômega. Ômega, que vai ser a mesma coisa que infinito. A gente tem ômega vezes ômega vezes ômega, independente, só não pode chegar a ser maior do que Aleph 1 ou igual, né? Porque implicaria que a cardinalidade do contínuo é Aleph 2. Se for Aleph 2, implicaria que a cardinalidade do contínuo é Aleph 3, fica até tanto faz. A cardinalidade do contínuo na interpretação mais simples é Aleph 1. Mas a cardinalidade do contínuo pode ser tão grande quando você quiser. Você tem que tomar cuidado com a navalha de Ockham. Okay. Essa porra não funciona. Eita, passei. O que é que isso aqui? Eita, menos um. Então, eu vejo muita gente tendo uma concepção extravagante sobre isso daqui. Então, vou explicar desde baixo. É implicação direta e consistência relativa.
às vezes 2. Então nem sempre você vai ter 0 igual a 1 implica em 1, 0 que implica em... Normalmente quando você tem 0 sharp, você vai estar implicando tudo o resto. Entendeu? Isso aqui não vai ser tão forte quanto o 0 igual a 1. Porque 0 igual a 1 vai implicar em proposições lógicas que tudo isso daqui existe. Até coisas que são maiores do que ZFC em si, que são inconsistentes com a axioma da escolha. Então o 0 igual a 1 vai aplicar nisso daqui, vai aplicar coisas maiores, bem maiores. Aqui a gente vai ter o cardinal de Icarus, isso daqui não é 10 e 13, isso daqui é I0 e 3. Vai ter N Hughes, Super Hughes, Hughes, Amos Hughes, Vopencus Principal, super compacto. Aqui, desde sei lá, aqui a gente já está usando equivalências elementares. Equivalência elementar. Talvez aqui não seja, não sei. Elementar. Isso aqui eu não lembro se é elementar. Aqui já é sobre o princípio de explosão. A gente já vai trabalhar com o princípio de explosão. Aqui cardinais indescritíveis. Aqui a gente também vai ter cardinais compactos. Cardinal malo é debilmente compacto, né? Obrigado, Pijão. E isso daqui é uma grande misconcepção que as pessoas estão tendo. Pois isso daqui não implica que esse transcende esse, mas sim que esse implica nesse, mas esse não implica nesse. Mesma coisa ao contrário. Sim, são propriedades, né? Mas, como por exemplo, o cardinal Odin, ele é malo. Só que malo não tem as mesmas propriedades que ele. E isso é tanto quanto engraçado. E eu acho que eu termino o vídeo por agora. Foi muito gostoso ter essa aula, nossa. Muito divertido. Adiós, galerita do meu coraçãozinho. Tchau.